Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade neste programa. Começamos por dizer que a votação sobre a mudança ou não do nome de guerra da Seleção Nacional de Futebol, Mambas, acabou ditando a permanência deste nome. Foram 60% dos votantes nesta consulta que disseram sim ao nome Mambas. A alcunha Mambas vai manter-se como o nome de guerra da Seleção Nacional de Futebol após a auscultação pública promovida pela Federação Moçambicana de Futebol em coordenação com a televisão de Moçambique. O não para a mudança de nome Mambas amealhou 60% dos votos dos apoiantes e simpatizantes da Seleção Nacional de Futebol, garantindo assim a manutenção de uma alcunha que já vem de alguns anos a esta parte. Com a manutenção da alcunha Mambas, a FMF lançou na manhã desta sexta-feira, 4 de setembro, um concurso público para a criação de uma nova logomarca para a Seleção Nacional de Futebol. Coube ao vice-presidente da FMF, Gervásio de Jesus, apresentar as linhas gerais do concurso que começa a 7 de setembro do corrente ano e tem o seu término a 5 de outubro. A maioria dos amantes, mas em função dos próprios resultados e da avaliação feita, os resultados apurados incidem justamente uma porcentagem de 60% daqueles que defenderam a manutenção do nome Mambas. Por isso mesmo que essa é uma marca sai mais reforçada e estamos aqui justamente para dar um outro impulso em termos de fortificação. O concurso está aberto a todas as pessoas titulares ou coletivas de nacionalidade moçambicana, tendo o vencedor um prémio de 100 mil meticais. O internacional moçambicano Jenny Catamo assinou contrato profissional com o Sporting de Portugal. Jenny Catamo impressionou ao técnico Ruben Amorim e vai jogar na equipa B dos Leões, estando disponível para a qualquer momento ser chamado para a equipa principal. O internacional moçambicano Jenny Catamo já assinou contrato profissional com o Sporting Clube de Portugal, segundo dá a conhecer o clube leonino na sua página oficial do Facebook. Catamo assina contrato profissional após a avaliação positiva feita pelo treinador da equipa principal dos Leões, Ruben Amorim, que convocou a Pérola do Índico para o estágio que a formação observou no Algarve. No Sporting Clube de Portugal, desde 2019-2020, tendo representado a equipa sub-19 por empréstimo do Amora FC, o internacional pela seleção principal de Moçambique integrou o plantel orientado por Ruben Amorim, no estágio que decorreu no Algarve durante a última semana. Estou muito feliz e orgulhoso por representar este grande clube. Esperei muito por este momento. Só penso em trabalhar e mostrar o valor e talento que tenho. Já passaram grandes jogadores aqui e quero dar ainda mais do que tenho dado, disse o extremo à Sporting TV nas primeiras palavras após a oficialização do vínculo. Admitindo que jogar pela equipa principal é um sonho, Jenny Catamo prometeu esforço, dedicação e devoção para chegar à desejada glória. Qualquer jogador do Sporting Clube de Portugal quer jogar no estádio José Alvalade. Quero muito pisar a relva, jogar e suar e sentir os adeptos. Vou trabalhar para chegar ao topo e é nisso que tenho de pensar, referiu. Sobre a presença no estágio de pré-temporada com a equipa principal, Jenny Catamo afirmou que regressou ao Cochete com ainda mais vontade de fazer mais e melhor. Senti alguma pressão porque era a primeira vez que estava naquele grupo de jogadores de elite. Depois senti-me mais tranquilo. Entrei nas brincadeiras, mas sempre a respeitar os mais velhos. Tive de ganhar a confiança de todos e demonstrei o que sei fazer. Foi um sonho estar entre os melhores e deu-me muita confiança a treinar com eles. Deu-me mais vontade para trabalhar todos os dias, contou. Por fim, um atleta leonino dirigiu-se aos sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal. Podem esperar muito de mim, porque eu vou trabalhar duro para demonstrar o meu valor, concluiu o internacional moçambicano formado no Machacane e lançado para o mundo profissional de futebol através da Associação Black Bulls.
Esta semana foi muito quente no debate sobre a viabilização do Moçambola 2020 e uma das saídas está relacionada com o financiamento aos clubes que pedem subsídio para caso os jogos decorram à porta fechada. E nessa perspectiva há uma solução que poderá passar para o facto de os clubes que estão integrados não beneficiarem dos fundos da FIFA. Após cerca de 3 horas de encontro entre a Secretaria de Estado do Desporto, Federação Moçambicana de Futebol, Liga Moçambicana de Futebol e os representantes dos 14 clubes do Moçambola, foi criada uma comissão envolvendo as 4 partes para encontrar soluções para a realização da principal prova nacional de futebol. No início do encontro, o Gilberto Mendes fez questão de frisar que este tema mereceu apreciação por parte da última sessão do Conselho de Ministros, realizado na terça-feira, 1 de setembro, tendo o Presidente da República, Filipe Nyusi, deixado claro que os agentes do futebol devem encontrar soluções para esta questão que os preocupa. Esta comissão existe mesmo para viabilizar o Moçambola. É só a única questão é essa. O governo está a ser pressionado para viabilizar o desporto e foi sendo autorizado paulatinamente o regresso de diversas modalidades ao longo deste período, e o futebol foi sempre passando para trás por representar uma modalidade de alto risco. Aproxima-se o final do estado de emergência, virá um novo dispositivo legal e há espaço para a retoma provavelmente dos treinos do Moçambola. Temos que acautelar tudo antes que chegue o momento, né, para não estarmos a resolver as coisas todas em cima do joelho. Mas acima de tudo é isso, é resolver a viabilização do Moçambola. Há condições ou não? Se não há condições, damos a época como perdida já. E não alimentamos esta ânsia que os moçambicanos têm de saber se vai haver Moçambola ou não. E também isso permite que o selecionador nacional dos Mambas faça o desenho dos compromissos internacionais que tem, tendo em conta que não vai ter temporada. Se vai haver Moçambola, como é que a gente se organiza para que esse Moçambola possa surgir? Neste momento, porque é de todo o interesse de todos nós que o Moçambola regresse, é nessa perspectiva que nós estamos a trabalhar. Viabilização de Moçambola, não no adiamento, porque o adiamento é a última fase, a última instância que a gente pensa. Agora, é preciso não pensar e não encontrar em sítios onde não conseguiu-se ir buscar dinheiro antes, que se possa ir buscar agora. Porque aí é muito complicado. Primeiro porque as empresas estão todas deficitárias. Mesmo aqueles que patrocinam regularmente estão com algum problema em termos de solidez financeira. Portanto, é preciso fazer a engenharia com aquilo que nós temos. Por isso é que insistíamos muito nesta questão de a Federação e a Liga se entenderem para viabilizarem, e do exercício que o Diretor Nacional de Desporto de Rendimento fez, mostrou que os números estão muito extrapolados, estão muito empolados para cima, e que aquilo pode ser um bocadinho mais condensado, e a bem de todos pode haver um Moçambola à medida daquilo que for possível. Dentre as preocupações apresentadas pelos clubes está relacionada com a obrigatoriedade de realização de testes de despiste à Covid-19, que é vista como sendo bastante onerosa por parte dos clubes. Contas feitas indicam que as 14 formações, se fizessem testes a cada uma das 26 jornadas, cada um clube necessitaria de 2.340.000 meticais para cobrir a realização dos testes ao longo do Moçambola. Os 14 clubes reiteraram que uma das saídas para financiar o subsídio de 5 milhões de meticais para cobrir o déficit da receita de bilheteira, pelo facto de a prova decorrer a porta fechada, seria a utilização de parte dos fundos solidários da FIFA de $1 milhão americanos, frisando que este dinheiro não deve servir para pagar dívida. Bom, primeiro é preciso entender que a Federação é o órgão gestor de todo o futebol, e entenderá a Federação quais são os critérios para a utilização do dinheiro. Por vezes nós vemos um dinheiro que é dado pelos doadores, e o Governo tem muitos doadores programáticos para diversos setores, e às vezes nós próprios não compreendemos porque que, por exemplo, entre fazer-se um hospital se preferiu fazer uma estrada. Portanto, são os critérios que os doadores colocam. Se o doador diz que o dinheiro é para determinada finalidade, essa finalidade tem que ser perseguida.
percebemos aqui nesta conversa com a Federação e com a Liga que provavelmente haja espaço, porque há um espaço de manobra que compõe a utilização do dinheiro para fins administrativos. E a Federação acha que é mais importante para o seu programa pagar dívidas, que não deixa de ser uma utilização administrativa do valor, portanto, pagar dívidas e não viabilizar o Moçambola. É um mau sinal que foi dado, como disse o presidente do Costa do Sol, porque parece que a Federação não acredita no próprio Moçambola. Nós não acreditamos que na conversa que vamos ter agora, vamos tentar aproximar as posições, porque queremos nós, que é de todo o interesse da Federação, que o Moçambola retorne o mais rápido possível, para que a Federação possa ir lá buscar os jogadores para os compromissos internacionais que tem. Que se não tiver jogadores para a seleção, não tem como pôr os jogadores a alto nível, a ombrear com os nossos adversários. Então vamos tentar aproximar as posições por forma que esse valor que existe, de facto, e que a Federação está a desenhar para um determinado fim, possa ser conjugado para a viabilização do Moçambola, que afinal de contas foi o que a FIFA pediu, viabilização dos eventos desportivos. Refira-se que a Liga Moçambicana de Futebol assegurou novamente que os patrocínios e apoios para viabilizar a realização do Moçambola estão garantidos, com destaque para o transporte aéreo, que é assegurado pelas linhas aéreas de Moçambique. As contas que estamos a fazer, como previamente tínhamos afirmado que se nós arrancássemos na segunda semana de outubro, iríamos terminar em maio. Então agora precisamos de fazer novas contas, porque já estamos a perder mais 2 semanas. Então isso significa que se nós começarmos o campeonato em novembro, precisamos de 26 semanas, depois temos algumas semanas de dezembro que não vamos competir, e a nossa projeção é que se calhar até a primeira semana ou segunda semana do mês de junho, portanto, quanto mais vamos adiando o início do campeonato, significa que pode afetar a nova época, mas veremos como é que podemos gerir, de modo que possamos ter jogos ao meio da semana, e aí para não afetarmos sobremaneira a época seguinte. Mas vai ser necessário que a Federação Moçambicana de Futebol concorde que a época inicia em novembro, portanto a extensão desta época de 2020 para 2021. Portanto há um trabalho administrativo também que tem que ser feito junto à própria Federação Moçambicana de Futebol, de modo que esta época seja estendida para 2021. É nesta base que se aguarda com expectativa o próximo pronunciamento do Presidente da República, Filipe Nyusi, a quem caberá decidir pelo regresso ou não da atividade de desportos coletivos. Caso esta sexta-feira for aprovado o regresso à atividade dos desportos coletivos, o Campeonato Nacional de Futebol, Moçambola, poderá ter início no mês de novembro. Está quase que encontrada a solução para viabilizar a realização do Moçambola 2020 em tempos da pandemia da Covid-19. Após reunião ocorrida à porta fechada, tudo indica que a solução passará por financiar aos clubes mais necessitados, ou seja, aqueles que não recebem apoio das empresas públicas. Aliás, esta ideia já havia sido avançada na reunião decorrida no final da manhã e princípio da tarde de quarta-feira, em que o diretor nacional de desportos, Francisco da Conceição, sugeriu que os clubes que já recebem apoios de empresas públicas ou com maior participação do Estado não fossem integrados no pacote de subsídios de 5 milhões de meticais exigidos para suprir a falta de receitas de bilheteira por conta dos jogos à porta fechada. Em decorrência destes factos, não se faria sentido que clubes com integração mais ou menos sustentáveis, tais como os Ferroviários de Maputo, Beira, Nampula, Nacala e Lixinga, patrocinados pelos Caminhos de Ferro de Moçambique, União Desportiva de Songo pela Hidroelétrica de Caurabaça, NH Futebol Clube de Vilanculo pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e Costa do Sol pela Eletricidade de Moçambique, entrassem em igualdade de circunstâncias com os outros, ou seja, que tivessem tratamento semelhante aos que não têm nenhuma integração.
Objetivamente, esta ideia iria criar condições de equilíbrio entre os clubes participantes no Moçambola. Assim, os clubes sem integração, nomeadamente Desportivo Maputo, Incomat Chinavan, Associação Black Bulls, Liga Desportiva de Maputo, Machete de Mucuba e Text África do Chimoio, iriam receber o desejado subsídio, a começar pelo valor de 1.200.000 meticais a serem aplicados pela Federação Moçambicana de Futebol no âmbito da distribuição dos fundos de solidariedade da FIFA. Apenas os ditos 6 clubes considerados mais necessitados de Moçambola é que iriam receber o subsídio, que cresceria até aos 4 milhões de meticais por cada um, sendo que está-se a estudar qual seria a fonte de financiamento, que pode ser os fundos da FIFA ou outro financiamento. Aliás, com os 8 clubes integrados a não receberem os valores dos fundos da FIFA, o remanescente de 9.600.000 meticais destinados aos clubes de Moçambola seriam novamente repartidos entre os 6 clubes sem integração sustentada. Para completar os desejados 5 milhões de meticais a atribuir aos mais necessitados, faltaria 1 milhão que poderia ser financiado pelo governo através do Fundo de Promoção Desportiva. Voltaremos dentro de instantes com mais notícias para si. Recordar ao agente econômico que quer anunciar o seu produto ou serviço, pode fazê-lo neste nosso canal. Até já! Sou Anabela Costa, atleta de basquetebol. No basquete, usamos as mãos para grandes vitórias, mas às vezes um gesto como lavar as mãos traz-nos mais que grandes vitórias, traz-nos a vida. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Estamos de volta ao Magazine Lance MZ. A última semana também foi marcada pela reclamação por parte dos clubes de Moçambola dos critérios de distribuição dos fundos da FIFA, sobretudo pelo facto de perto de 50% destes fundos serem canalizados para o pagamento de dívidas antigas da FMF. Reagindo a esta queixa, a esta reclamação, o secretário-geral da FMF referiu que vai divulgar a lista completa das dívidas que serão pagas através destes fundos autorizados pela FIFA. Os clubes ainda não engoliram a forma como os fundos disponibilizados pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, para mitigar algumas mazelas causadas pela Covid-19 foram distribuídos pela Federação Moçambicana de Futebol, que se defende com base no regulamento da FIFA. O secretário-geral da FMF, Hilário Madeira, afirma que a decisão tomada pela FMF de usar boa parte do bolo da FIFA para pagamento das dívidas tem enquadramento legal no regulamento do apoio do órgão que tutela o futebol à escala global. Indo na primeira questão, tem a ver com o pagamento das dívidas. Acho que tiveram conhecimento que tivemos encontro há 2 dias atrás, na Secretaria de Estado, fomos também explicamos. A gente vai poder convidar-nos para poder explicar melhor no próximo fórum, mas algo que gostaria de partilhar convosco. Estamos dentro do regulamento. A decisão que a direção tomou tem enquadramento no regulamento da FIFA para a divisão daqueles fundos. Quanto ao licenciamento dos clubes, a FMF garante que não está preocupada com o processo, pois já existe, apenas foi modernizado com a introdução do pró-licenciamento, que acrescentou alguns critérios. Começaram a aderir. E, logicamente, um dos requisitos é o licenciamento. Então, os clubes estão a aderir, nosso departamento de licenciamento está a trabalhar. O trabalho iniciou a semana passada, então estamos em processo. Os clubes estão, as associações estão, até alguns clubes de campeonatos provinciais também estão a aderir. Para Hilário Madeira, o problema do novo figurino do licenciamento exigido pela CAF cinge-se nas exigências requeridas na questão das infraestruturas desportivas detidas pelos clubes nacionais. Licenciamento de clubes não é problema para nós, porque
O sistema já está há vários anos cá em Moçambique. Todos os anos os clubes aderem ao sistema, principalmente aqueles que vão a competições africanas. A UTS, Costa do Sol, assim como os outros clubes, iniciaram o processo no início do ano. Algumas semanas atrás fizemos o lançamento do pró-licenciamento. O pró-licenciamento, o projeto pró-licenciamento não veio cancelar o processo anterior, não, veio modernizar aquele processo. Então isso não é nenhum problema, porque os primeiros passos já foram dados. Então agora devemos implementar um e outro critério que tem enquadramento com o sistema atual da CAF, os requisitos. E porque o processo de candidatura à licença arrancou no passado dia 1 de setembro, o secretário-geral da FMF explica que os clubes dos mais diversos campeonatos já começaram a aderir ao processo. Sistema de licenciamento. O que pode ser problema conosco, as condições das nossas infraestruturas, que é outro problema. Mas o sistema em si não terá problemas. Os requisitos são muitos, sim, mas são aqueles que todos nós sabemos. Recorde-se que a FMF definiu o dia 20 de setembro como a data para o anúncio dos candidatos à licença, reservando os 3 dias seguintes para a apresentação de recurso à decisão. Vamos falar daquilo que poderá ser a participação das equipas moçambicanas nas competições africanas de clubes, tanto no futebol como no basquetebol. Começamos no futebol para dizer que o Costa do Sol e a União Desportiva do Songo já conhecem a data da sua participação nas eliminatórias das Afrotaças, que será no mês de novembro. As equipas que devem engajar na próxima época CAF são as equipas qualificadas nas competições nacionais 2019-2020, de acordo com os critérios de engajamento mencionados nos artigos 2º e 3º capítulo do regulamento. Federações que não conseguiram completar a época 2019-2020 e determinaram que a época foi totalmente cancelada e não contabilizada, as equipas engajadas na próxima época CAF são as mesmas equipas qualificadas na referida federação na última época 2019-2020, levando em consideração a cota de cada federação de acordo com sua classificação. Federações que ainda não tenham terminado a sua época nacional no período de engajamento, a federação será solicitada a escolher um dos critérios acima para determinar seus representantes e a CAF aprovará ou reprovará os critérios. De realçar que durante a época CAF interclubes em questão, algumas partidas serão disputadas durante as eliminatórias e a fase final da Copa das Nações Africanas de Sub-20 Mauritânia 2021. E tendo em vista a sua participação nas Afrotaças, que a União Desportiva do Songo já projetou o início dos trabalhos para a próxima semana, concretamente a partir do dia 7 de setembro. A União Desportiva do Songo vai regressar à atividade no próximo dia 7 de setembro, segundo avançou a fonte do clube, que está autorizado a retomar os treinos por conta da sua participação nas Afrotaças, concretamente na fase de apuramento da Taça das Confederações Nelson Mandela. Os vice-campeões nacionais e vencedores da Taça de Moçambique pretendem reunir todo o plantel na Vila do Songo, onde a primeira ação a realizar será a coleta de amostras para os testes de despiste à Covid-19. Depois dessa ação, os jogadores e a respectiva equipa técnica da União Desportiva do Songo vão entrar em confinamento durante 10 dias, avançou a fonte que temos vindo a citar. Recordar que a primeira mão da primeira eliminatória das competições interclubes africanas está marcada para entre os dias 20 e 22 de novembro, enquanto que a segunda mão terá lugar entre os dias 27 e 29 do mesmo mês. Refira-se que o período de engajamento, ou seja, de inscrição na prova, já foi aberto no Sistema de Gestão de Competições da CAF-CMS a partir do dia 1 de setembro de 2020, com o prazo a findar no dia 20 de outubro de 2020. No basquetebol, o Ferroviário de Maputo já conhece a data de realização da Basketball Africa League. A prova vai ter lugar de 5 a 20 de dezembro em Kigali, no Ruanda.
A primeira edição da Basketball Africa League já tem datas e está marcada para ter lugar entre os dias 5 e 20 de dezembro em Kigali, capital do Ruanda, segundo determinou a organização conjunta da prova liderada pela FIBA África e pela NBA, prova na qual está inserido o campeão nacional Ferroviário de Maputo. Com efeito, estes dois organismos acabaram por decidir pela concentração de todas as equipas numa única cidade por conta da pandemia da Covid-19. Refira-se que Kigali era a cidade escolhida para acolher a fase final da prova, mas o novo coronavírus forçou a alteração do formato da BAL. Já não vão haver janelas como previamente estava estabelecido. As equipas irão todas para o Ruanda e vai-se fazer tudo no Ruanda de uma só vez, como se tem feito mais ou menos no modelo que se tem feito nos campeonatos africanos. O Ferroviário de Maputo já iniciou a sua preparação para esta competição, tendo realizado testes de despiste da Covid-19, ao que se seguem outras etapas de preparação. O Departamento de Basquetebol dos Locomotivas mostra-se preocupado com a falta de rodagem do plantel, mas até dezembro estudam-se várias possibilidades, incluindo a ida a Kigali com relativa antecedência para a realização de jogos de preparação diante das restantes equipas participantes na BAL. Bem, numa primeira fase nós vamos iniciar com os treinos no Parque Desportivo da Machava, por causa do distanciamento que é necessário e por ser um sítio onde a zona é muito ampla, permite fazermos gradualmente esse trabalho. Na fase seguinte, depois de voltarmos a fazer o segundo teste, iremos fazer trabalho de ginásio e ao mesmo tempo lançamentos e trabalho de técnico individual. Depois, na terceira fase, quando já fizermos outra vez os testes, aí os atletas já podem estar todos juntos e já poderão trabalhar naquilo que é o ideal. Daí, tentarmos jogar entre nós, né? Se houver permissão para os outros clubes e poderem participar connosco, como tem sido das outras vezes, porque o que tem acontecido é que sempre que vamos às competições em masculinos ou em femininos, nesta fase nunca temos tido a sorte de ter jogos de rodagem. Vamos sempre ser jogos de rodagem. Esta é uma maneira de nós vermos internamente as coisas, jogarmos entre nós. Temos um plantel de 14 atletas que dá para dividir em dois. Outra situação é uma questão que a FIBA África e a Liga Africana de Basquete estão a estudar, que é a possibilidade de as equipas poderem se deslocar para o lugar da realização com uma antecedência de 10 dias. Daí permitiria que pudéssemos fazer entre nós jogos de rodagem com equipas que seriam de outra série. Mas pronto, tudo isso é uma possibilidade. Então é nessa possibilidade que nós estamos a trabalhar para ver se podemos ter a equipa a um nível competitivo que é desejado por uma boa participação. Apesar de se jogar numa única cidade, a prova mantém o formato em que as equipas estão divididas em divisões, sendo que o Ferroviário de Maputo pertence à divisão Nilo, juntamente com a União Monsatir da Tunísia, Rivers Hoopers da Nigéria, Patriots do Ruanda, Zamalek do Egito e FAP dos Camarões. E está tudo dito quanto ao que tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.